Olá, gente, boa noite, uma ótima semana a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa muita gente, que é depressão. Entenda os sintomas da depressão. Hoje nós vamos receber ela, a minha amiga querida Ana Colette. Ela vai falar sobre depressão, os sintomas da depressão. Tem mais casos de depressão que a gente possa imaginar. E tem vários tipos de depressão. Ela está entrando aí para nos orientar melhor como lidar com a depressão que tem atingido tanta gente sofrendo de depressão. Será que o pânico, medo, insegurança, insônia, pessoas que querem dormir demais, pessoas que querem fugir da realidade, pessoas que não querem falar com ninguém, ou aquelas pessoas que não conseguem ficar só, depende de outras pessoas, tudo isso pode ser depressão. Tem várias pessoas com depressão e cada uma com sintomas diferentes da outra. Será que a alimentação pode ajudar na depressão? A medicação hoje, ela é eficaz? É necessária? Às vezes sim. Se tem várias alternativas hoje para tratar a depressão. E ela vai estar chegando aí a nossa querida doutora Ana para falar sobre este tema tão necessário, que é a depressão e os seus sintomas, as causas também da depressão. Tem várias causas que levam as pessoas a ter depressão. Aquelas pessoas que a gente chama de maníaco depressivo. Aquelas pessoas que tudo leva ela a ter depressão até na alegria. Tem um maníaco depressivo que tudo que acontece de novo na vida dele leva à depressão. Vamos saber dela. A doutora Ana já está aqui, está entrando um monte de gente. Convida os amigos para entrar aqui para este nosso bate-papo, esse nosso encontro marcado, para ajudar muita gente. Você que não está com depressão, mas que tem alguém na sua família ou um amigo, a doutora Ana já está aqui. Boa noite, doutora Ana, já estou entrando. Só estou dando um tempinho, que eu cheguei meio atrasadinho hoje, para as pessoas entrar, que está entrando um monte de gente, porque é um assunto que interessa muita gente. A depressão tem aumentado cada vez mais, as pessoas cada vez estão mais depressivas. Nesta pandemia, o que desencadeou pessoas com depressão é uma coisa absurda. E tem vários caminhos para tratar a depressão, tá? O importante é querer sair dela. E todo mundo quer sair, porque quem quer ficar com depressão? Depressão é terrível, né? Tem pessoas apáticas, tem pessoas que falam demais, tem pessoas que fogem, tem pessoas que escondem das pessoas. Alguém toca a campainha, a pessoa faz de conta que não tem ninguém em casa porque não quer falar com ninguém. Tem aquelas pessoas também que não quer sair do quarto, né? Tem aquela depressão também, que é aquela depressão que a pessoa não quer ficar só. Então, tem vários segmentos aí da depressão que a gente precisa entender para tratar. Deixa eu chamar a doutora Ana aqui. Ela já chegou, já está aqui para esse nosso bate-papo. Uma ótima semana a todos, uma semana abençoada. E vamos falar e entender melhor os sintomas da depressão. Só um momentinho, que eu vou lá buscar a doutora Ana. Só um minutinho, já está aqui a doutora Ana. Vamos saber o que é a depressão, porque muita gente ainda fica confuso sem saber o que é a depressão. Doutora, Oi, boa noite. André. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos.
Tudo ótimo, graças a Deus, tudo muito bem. Que bom você estar aqui, tá? E para a gente falar desse tema que eu acho que é tão necessário, tão importante, que tem aumentado cada vez mais em todas as idades, crianças, pessoas jovens, pessoas de idade, todas as idades. Depressão, né, doutora? Sim, André, obrigada pelo convite mais uma vez, ainda mais para falar de um tema como esse, né? Que conforme você estava falando, eu estava te ouvindo aí, a gente infelizmente tem índices elevados, né? E a cada dia esse índice aumenta ainda mais. Então, quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente puder levar informação, né? Fornecer possibilidades das pessoas se reconhecerem ou reconhecerem seus familiares para poderem já procurar ajuda melhor, né? Então, muito obrigada pelo convite. Obrigado você, que eu acho que as pessoas bem informadas, só dessa forma que as pessoas podem ir em busca de um tratamento, né? E a depressão tem várias formas de depressão, né, doutora? Sim, André, a mais comum, né, até a que a gente chama de depressão, é o transtorno depressivo maior, né? O que que significa isso? Significa aquela pessoa que, por exemplo, já tem alguns dos sintomas que eu vou citar aqui, eles já perduram aí há mais de 2 semanas. E essa pessoa, a gente tem uma vasta, uma gama aí de sintomas, né? Mas essa pessoa, ela precisa ter pelo menos um desses dois sintomas que eu vou citar agora, e mais 4 dos outros, né? Para que a gente considere aí como um transtorno depressivo maior. Então, o principal sintoma aí é ela ter um humor deprimido praticamente todos os dias. Então, é aquela pessoa que está muito desesperançosa, ela não tem vontade de fazer nada, né? O humor dela permanece lá embaixo. Então, você conversa com ela, você fala para ela, ah, tá um dia lindo, ela não expressa muita reação, ela até pode concordar com você e dizer que o dia está lindo, mas aquilo ali dentro dela não modifica nada. Para ela, né, como ela está num estado interno de tanto sofrimento, ela não consegue ter essa percepção do externo. Então, essa pessoa ela tem que ter esse humor deprimido ali quase todos os dias, né? Ou então também, se ela apresenta, por exemplo, antigamente ela fazia várias coisas, tinha um interesse, né? Participava de um clube, de associações. De repente você começa a perceber que ela perde o interesse aí pelas coisas que ela já fazia. Ela não consegue mais obter prazer. Então ela era uma pessoa, por exemplo, social, saía, passeava, ou mesmo às vezes tinha um caráter mais introvertido, mas tinha prazeres, né? Gostava de assistir futebol, por exemplo, ou gostava de jogar xadrez com os amigos, de repente ela começa a se afastar de tudo, ela perde o prazer. Então, essas três coisas aí que eu citei, a perda de interesse, a perda do prazer e o humor deprimido, quase todos os dias, persistente, elas já dão um indício muito forte aí que possivelmente a pessoa vai estar nesse transtorno depressivo maior. E aí ela precisa ainda preencher mais 4 sintomas desses que eu vou citar, né? Às vezes as pessoas não sabem, e você estava trazendo aí, né, André? A falta de sono ou o excesso de sono é considerado aí um dos sintomas, né? A gente diz que a função neurovegetativa, ela já está começando a ficar alterada. Então, outra coisa, por exemplo, é a questão da alimentação. Ou se come muito, ou se come muito pouco. Geralmente a depressão ela vem associada de uma alteração de peso, justamente por isso, né? A pessoa começa a comer muito, então ela ganha peso em pouco tempo, ou ela começa a evitar o alimento e ela vai tendo uma perda de peso muito acentuada. Então tem também a desesperança, a questão ou da exacerbação ou da diminuição da vontade aí da sexualidade, né? Então ela tem aí a libido ou muito aumentada ou a perda da libido. Então, isso também diz de um dos sintomas da depressão. A sensação de inutilidade, esse é muito forte geralmente, né? A pessoa se acha incapacitada, ela não consegue, ela pensa, ah, eu tô aqui no meu trabalho, mas para quê? Eu não sirvo para nada mesmo, eu não tenho função nenhuma. Então ela tem uma visão aí de futuro muito negativa, né? Essa sensação de inutilidade, a sensação de alto valor dela, né? É muito precária, ela se vê de uma maneira muito negativa.
essa questão do futuro que eu também citei é muito difícil para ela, né? Ela tem uma visão muito fatalista. Então, quando você diz, ah, mas calma, no seu trabalho agora está ruim, mas daqui a pouco vai passar, para essa pessoa que está sofrendo de depressão, ela justamente não consegue fazer o que a gente chama desse esquema cognitivo. O que que é cognição? Superficialmente dizendo, seria esse raciocínio. Então, ela não consegue fazer esse raciocínio sem ser absorvida pela emoção negativa. Então, ela vai olhar para aquele futuro e vai dizer: imagina como eu sou muito ruim, as pessoas são terríveis, eu não tenho amigos, como é que eu vou melhorar, né? Basicamente, ela se enxerga dessa maneira. Então, esses são alguns dos sintomas aí que ela preenchendo aí pelo menos esses 5 e aqueles primeiros que eu disse, ela tem que ter pelo menos um, ela já está aí, né, dentro do transtorno depressivo maior. Um outro tipo de depressão também que acontece, por exemplo, André, são nas pessoas que sofrem do transtorno bipolar. Aí essa depressão é um pouco diferente, porque o que, que acontece, né, no transtorno depressivo? Ele bipolar, ele tem ciclos. De repente, aquela pessoa está muito feliz, muito eufórica, que é o que a gente chama de mania. E aí, de repente, passa um tempo, ela vai para um outro polo, que é esse polo da desesperança, da tristeza, da inutilidade. Então, ela rebaixa aí, né? Ela entra nesse quadro depressivo. Às vezes, ela já entra nesse quadro depressivo aqui na euforia. É uma depressão diferente. Ela fica muito falante, ela tem impulsos aí de fazer compras. Em alguns casos, isso já é considerado uma depressão, mas depois ela fatalmente vai cair no que a gente chama mesmo, né? Dessa depressão, dessa tristeza profunda que ela entra em contato, e é como se ela vestisse mesmo uma roupa, André, e ela passa a ver o mundo sob aquela lente ali. Então é uma sensação assim, eu esqueci de falar uma das coisas mais importantes, que é a ideação suicida, né? Essa pessoa fica o tempo todo com o que a gente chama dos pensamentos intrusivos. O que que é intrusivo? Vem aquilo que invade a nossa mente. Então, eu estou aqui, por exemplo, dando a entrevista, conversando com você. De repente, começa a vir um pensamento: para que você está fazendo isso? Isso é bobeira, você não sabe nada, você não tem condições. E aí, vamos supor, eu deixo de conversar aqui com você, porque aquele pensamento está tão forte que aí eu não vou conseguindo mais fazer esse link com você. Então, as pessoas que têm depressão, elas são invadidas o tempo todo por esses pensamentos e eles têm uma carga muito negativa, muito depreciativa. Então, isso ao longo do tempo vai gerando essa ideação suicida aí, né? E muita gente é criticada por todos esses fatores que você colocou, que é um perigo. Essas pessoas não têm que ser criticadas, elas têm que ser entendidas e levar para o tratamento e ser acolhidas, né? Com muito amor, com muito respeito, porque é muito mais sério do que a gente possa imaginar, né, doutora? É muito mais sério mesmo, André. É um transtorno, um dos transtornos que mais mata, né? É um transtorno dificílimo, é um transtorno que, dependendo do caso, da gravidade, ele é muito difícil aí da pessoa poder fazer. Quando eu digo muito difícil, é que ele leva um tempo, ele precisa de todo um comprometimento. Tem alguns transtornos, por exemplo, de ansiedade, que a gente consegue a recuperação do paciente em menos tempo. Agora, o transtorno depressivo maior, ele tem aí essa dificuldade, né? Porque imagina só, a pessoa provavelmente, a gente diz que ela já tem aí. Tá me ouvindo, André? Parece que ainda. Tô, Tá me ouvindo? tô, Ah, tá, tô, parecia que tinha tô. gravado aqui. Então, a gente disse aí, né, que essa pessoa enxerga o mundo dessa maneira fatalista. Então, provavelmente, o que que acontece com ela, né? Ela já está com esse pensamento condicionado há muitos anos. Ela provavelmente, né, lá na infância, ela teve eventos muito estressores, ou ela sofreu um bullying, ou ela foi negligenciada aí pelos pais. É claro que também existem os fatores genéticos, né, que já deixam aquela pessoa mais propensa. O que que seria isso? Os avós, os pais, os tios, né, já sofrem de depressão. Então, provavelmente aí tem essa carga genética também.
Então você imagina, né, ao longo dos anos, essa pessoa enfrentando várias outras questões, né, ela fica muito suscetível e ela acaba ficando mais fragilizada. Então, ela vai precisar de um investimento muito grande para reverter essa maneira de ver o mundo, né? Porque geralmente não foi um episódio aqui que aconteceu com ela que despertou essa depressão. Ela já deve ter alguma questão relacionada com a autoestima, com o alto valor, deve ter sofrido lá atrás aquelas coisas que a gente citou aqui, que aí vão dando essa possibilidade de desenvolver ou não, né? E, por exemplo, infelizmente a gente tem uma questão, quando a pessoa é mais nova, os episódios são mais espaçados. Quanto mais tempo ela vai continuando com a depressão sem tratamento, esses episódios vão ficando cada vez menores aí, né? O Tá tempo dele. voltando, só um momentinho. Tá me ouvindo, André? Ela ficou sem som.